Não desista, porque, como sempre digo, as pessoas não perdem, elas desistem. Porque se não desistir, não vão perder. Existe um Deus que é fiel para com a sua palavra, e o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Hoje, dia 1º de dezembro, início do último propósito do ano, propósito da mudança. Quais são as 3 coisas que você não quer e não vai entrar com você em 2025? Quais são as 3 situações que você diz assim? Eu sempre falo uma coisa, que as pessoas não perdem, elas desistem. Diga, as pessoas não perdem, elas, se não desistir, não perde nunca. Não perde nunca. Eu não ia fazer isso agora porque eu tenho muita coisa para fazer. Mas brevemente e objetivamente, Gustavo, eu quero que você venha aqui com a sua família. Porque você esperou muito por esse dia. Vocês esperaram muito por esse dia. E eu me emociono de ver todos vocês. E talvez muitas pessoas já viram vocês aqui dentro, mas não sabia da batalha de vocês, da luta de vocês, da guerra de vocês. E eu faço questão, até porque a história de vocês vai trazer muita esperança a muita gente. Você não sabe o tanto que essa família... Sabe, esse choro de todo mundo é um choro de alegria, gente. Vocês não sabem o que essa família passou. Calada. Aqui praticamente só eu sabia da história deles, um ou outro talvez soubesse parte da história deles. Mas isso aqui, que nós estamos vendo aqui, foi profetizado muitas vezes. Isso aqui foi declarado muitas vezes e foi visto muitas vezes pela fé. E hoje, para mostrar a fidelidade de Deus, a obra linda que Deus faz, o quanto Ele é fiel, a sua palavra é fiel, está aqui aquilo que parecia impossível acontecer. E impossível aos olhos humanos, porque eu não sei, eu não combinei com eles, simplesmente eu recebi um vídeo do Gustavo na... Tem o vídeo dele? Joga aí, por favor, o vídeo dele, se alguém tiver. Tem? Só você vai ter, Guilherme. Tem? Já enviou? E eu vou deixar você ver esse vídeo e você vai olhar, porque quando a gente prega sobre restauração e restituições, restaurações e restituições, Deus faz. E a restauração e as restituições são sobrenaturais e vocês vão ver isso agora. Dá para passar o vídeo? Se não der, eu vou deixando o Gustavo falar. Comece por você, Gustavo. Gustavo, em poucas palavras, porque a gente nem programou isso,
mas eu quero que você faça um resumo só para as pessoas entender um pouquinho da história de vocês, o que aconteceu com vocês e há quanto tempo vocês vêm perseverando, acreditando que Deus ia fazer uma verdadeira reviravolta, mexer aonde só Ele poderia mexer, contrariar leis, contrariar justiça, contrariar diagnóstico, previsões, contrariar o que só Ele poderia contrariar. Bom dia, bispo. Bom dia, chega bem pertinho, bem pertinho. Esse momento aqui eu esperei 66.679 dias, 18 anos e meio por esse momento. Bom, minha família vinha de uma outra crença, minha família era muito próspera e do dia para a noite, exatamente, fez assim. A gente morava no melhor apartamento de Rio Preto, ele morava na melhor cama que existia e no outro dia chegou na cidade que ele foi embora, que ele teve que ir embora, chegou com R$400 no bolso e uma troca de roupa. E minha família perdeu o chão. E fomos indo, aí conhecemos o ministério depois de 2 anos, perdemos tudo que a gente tinha, todos os nossos bens foram bloqueados, foram sacados. Eu era piloto de motocross na época, eu tinha uma equipe, uma oficina, motos eras do ano, tinha um motorhome, tudo novo, nunca tinha nem usado, e tudo isso foi tomado. Propriedades, bens. Propriedade rural, casas, imóveis, carros, tudo, conta bancária, tudo. Eu falo assim, que o nosso testemunho, bispo, é aquele testemunho que você sentar numa mesa e pautar um roteiro. Porque a gente começa a lembrar, é tanta coisa que Deus foi sustentando, que se não fosse Ele, não teria como, não existe. Fala assim, o homem consegue sustentar. Não consegue. E foi se passando, e a perseverança, e a gente lutando, graças a Deus por tudo isso que a gente conheceu o ministério. Meu pai se converteu onde ele estava, a gente se converteu e veio a luta. E a nossa luta foi muitos anos sem ver a colheita. A nossa luta foi plantando somente. Mas aí a gente plantava e não viu o que a gente queria, mas o sustentar de Deus era maravilhoso. O manter de Deus é maravilhoso. O cuidado dele por vocês. O meu pai chegou no lugar, meu pai não tinha o que fazer. O meu pai hoje tem um baita de um estabelecimento. Hoje o meu pai vive uma vida gloriosa e chegou sem nada, porque a gente não tinha com recursos, com nada. E Deus foi abençoando. E o processo do meu pai, eu vou contar a verdade. Meu pai teve uma condenação de 27 anos e 7 meses de prisão. Meu pai teve um bloqueio financeiro, uma dívida de 8 milhões de reais, que isso vai cair por terra, eu tenho a certeza disso. As propriedades dele foram todas para leilão. Deus abençoou que só a metade fosse. Nós conseguimos comprar a outra metade desse imóvel, pela glória do Senhor. Isso, bispo, tudo começou assim, tudo começou a reviravolta num dia que eu estava sentado ali, a bispa veio com simples palavra: vai acontecer alguma coisa que aparentemente é para o seu final. Falei, o que falta para o meu acontecer ruim na minha vida? O leilão dos bens. E como que eu vou comprar isso? Não tem como. E a partir aí, ela falou isso em fevereiro, em março, o advogado mandou uma mensagem. Numa entrega de jejum. Numa entrega de jejum, acho que no 4º jejum de 2019. O advogado falou assim, está indo tudo para leilão. Aí eu lembrei, sabe como, não quis abater, mas não conseguiu abater. Isso, aí o bispo sabe tudo isso. Que aí, através de, falei, Senhor, então tá bom, já que era para o final, é para o começo. Aí compramos, conseguimos tudo. E foi e a causa dele ainda não conseguia resolver, porque era impossível resolver. Na época tinha o melhor advogado, na época não conseguiu, e fomos indo. Aí lembra que aquele dia que eu cheguei com o papel, senhor, que o imóvel que eu comprei, a justiça não estava querendo deixar eu vender o imóvel? Eles mesmos venderam, não deixavam eu vender, porque eu era filho dele, eu comprei, não podia ter comprado, mas em nenhum momento foi falado. Aí até o senhor olhou e falou assim, gente, que eu entendo isso aqui é impossível. E foi nessa luta, e advogado tentando, aí eu conheci um advogado e falou assim, só tem um cara que resolve essa situação para você. Aí eu falei, não dá, é muito caro, conversamos com ele, aí eu lembro que eu estava no sinaleiro, era 6h45 da manhã, Deus falou assim, procura o fulano.
Bispo, é o que eu falo, aí, de uma coisa que era o final, que começou todo esse reboliço, começou toda a reviravolta, aí conseguiu o cancelamento da pena, que eu falo assim, isso aqui é o maior objetivo nosso. Eu estava até ali hoje, falei, se Deus tivesse falado assim para mim, Gustavo, só seu pai e mais nada, Senhor, glória por tudo, mas não. O que aconteceu das coisas, do patrimônio vem restituindo, o que aconteceu sexta-feira, financeiramente, é risório perto de que Deus fez e está fazendo. Mas falar assim, filho, eu falei que eu não vou cumprir tudo o que você prometeu. Esses anos que todos os projetos estavam, suas coisas de volta, tuas motos de volta, tudo de volta. E exatamente foi isso que aconteceu. Um lugar que jamais poderia pisar, um lugar que jamais poderia... E tudo isso é que a gente fala, o mesmo juiz que começou... Presta atenção nisso. O mesmo juiz que começou, que condenou... O mesmo juiz que condenou os 27 anos, foi o mesmo que assinou o papel prescrevendo a pena. O mesmo procuradora que proibiu a venda dos imóveis, foi a mesma que assinou a liberação dos imóveis. Então Deus manteve as mesmas pessoas esses anos todos para as mesmas voltar atrás das suas decisões. E só Deus muda isso. Como diz a palavra, eu acho que a oração é tanta perseverança que até o juiz falou assim, meu Deus do céu, vamos acabar com isso logo? Gustavo, é lindo porque tem momentos aqui que a gente não tem como contar, gente. Eu fiz o casamento dessa menina, casamento emocionante, o pai não pôde estar, ele assistiu por vídeo, à distância, porque ele não podia estar. Ali todos tomados de emoção, no dele, no seu também. Eu fiz o casamento desse casal, a gente criou uma maneira para o pai assistir à distância, porque ele não podia estar. Ele não estava em nenhum desses momentos por conta da situação. E Deus veio cuidando dessa família de uma forma tão linda, com tudo bloqueado, tudo travado, não tinha. Deus veio fazendo uma obra incrível de restauração, de restituições. Na verdade, até o que o Gustavo está falando agora, que eu vou mostrar o vídeo para vocês, de certa forma, hoje, isso seria irrelevante. Depois do que tu vês na vida deles, isso seria irrelevante. Mas para mostrar o quanto Deus é fiel, que não deixa nada de fora, porque isso ele não precisava mais. Hoje, se não viesse isso, hoje Deus já fez muito mais na vida deles. Hoje a gente tem as motos, nós temos moto do ano, que custa 3 vezes mais, temos 2. Então não muda. O bispo, e as coisas que você vai ver o vídeo, as coisas, Deus, como perseverou no deserto, o bispo, borrachinha de dinheiro que amarrava as coisas, há 18 anos, não tem nada estragado, nada, não arrebentou nada, isso é surreal, nada estragou. Deixa o pai falar. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu só quero dar bem rápido um testemunho, para que isso edifica mais a fé, para que edificar mais a fé de vocês. Eu errei, mas eu fui perdoado e salvo e lavado pelo sangue do Cordeiro. E Deus mostrou que tudo aconteceu porque o meu sócio usou o meu nome, era uma falsidade ideológica, ele usou tudo como se fosse eu, e na época os delegados não quiseram saber. E eu queria mostrar isso para a igreja, primeiramente para a honra e glória do nosso Deus. Como Deus, durante 40 anos, preservou o povo dele, e o povo dele reclamando de tudo, e o maná vinha todos os dias. Vocês sabem que é umas coisas estarem guardadas há 18 anos, e uma borrachinha de dinheiro que vocês conhecem que estraga em dias, 18 anos elas estavam intactas. As tendas, 18 anos, viu, meus amados irmãos? Nós não estamos falando em 18 dias, nem 1 ano e 8 meses. Estavam tudo intactas. Os plásticos, tudo intacto. Do mesmo jeito que o nosso Deus não deixou arrebentar as sandálias, nem estragar a roupa do povo dele, ele faz na nossa vida. Então, se algum de vocês hoje
tiver dúvida disso, eu e minha casa, que servimos ao Senhor, somos prova viva de que Deus restaura, Deus cura, Deus transforma e Deus provê na vida da gente todos os dias. Eu vi isso, o maná ser derramado todos os dias na nossa vida, todos os dias. E quem serve a Deus, o pão e a água nunca vai faltar. E Deus não deixa os filhos deles mendigar ao pão. Então eu e minha família somos provas vivas disso, que Deus é Deus, ontem, hoje e até a volta de Jesus. Amém? Eu queria uma salva de palmas para Jesus, porque tudo é obra dele, tudo é para ele. E meu sonho era vir testemunhar aqui, porque eu servi o engano durante 9 anos. E quando eu cheguei na igreja, lá que fui chamado, meus filhos se converteram aqui. E quem levou o amor de Cristo para os meus filhos foi um ex-macumbeiro que se converteu para falar do amor de Cristo para eles. Vocês têm ideia disso? Porque eu servi ao engano durante 9 anos. E Deus permitiu que nós perdêssemos tudo, para que os nossos nomes estarem escritos no livro da vida. Olha isso aqui, ó. Solta o vídeo, por favor. Na Polícia Federal. Nada é em vão na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte. E ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Olha onde nunca poderia nem pisar, nem passar perto. Quando o Senhor nos trouxe de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até as outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por nós. Foram 18 anos orando, jejuando, confiando em Deus. Jesus é a nossa justiça. Aleluia. Aleluia. É lindo. Olha, e eu quero parabenizar, porque essa família foi linda. Porque o patriarca, a estrutura, não podia estar com eles mais. Mas eles se lançaram. Esse garoto, você tem... E Deus enviou um anjo, que é esse abençoado. Deus enviou um anjo. Vocês têm a honra de ter um anjo aqui. É esse filho de Deus. Então, todas as vezes que alguém levantar alguma injúria, alguma coisa, repreendam que vocês têm um anjo nessa casa. Esse anjo cuidou da minha família quando eu estava a 600 quilômetros daqui. E hoje, todos os dias, no meu joelho, eu oro pela vida do anjo que Deus enviou para minha família. Eu queria, porque
A nossa fé ela é construída. E eu devo muito ao meu professor. Porque se eu perseverei tanto, se eu busquei tanto, eu lembro que eu cheguei na igreja a primeira vez aqui, isso me tocou muito. O bispo falou assim, quem tem fé passa no altar. Eu falei, Aí eu olhei a igreja inteira levantando, eu falei assim, nossa, que ministério é esse? Que fé é essa? Então, eu agradeço ao senhor, bispo, por ter ensinado a gente a buscar, a gente a conhecer, a gente a confiar nesse Deus tão grandioso, porque em casa a gente não aprende isso, em casa a gente não fortalece a fé. E eu agradeço a todos os dias por ter forjado, a nossa fé foi forjada na luta. Então, eu agradeço ao senhor, agradeço ao ministério, ao Gui que sempre esteve comigo, ao Vitor, as pessoas que eu vi crescendo aqui, a perseverança, porque o Dr. Fabiano é uma pessoa que me espelha muito, porque o cara conquistou tudo. Aí às vezes eu vou na igreja e falo assim, o doutor não vai estar lá hoje, quem que está lá? O Dr. Fabiano. Então, vocês me incentivam muito, vocês fazem a minha fé ser forjada, eu agradeço muito pela vida do senhor, demais pela vida desse ministério, porque se não fosse esse ministério, talvez a nossa fé não estava tão alicerçada igual foi hoje. E esse testemunho aqui, que parece ser cumprido, gente, não é 10% de toda a nossa trajetória. Não tem como, por isso que eu falo assim, o nosso testemunho tem que ser, é um destino curado, sentar na mesa do bispo e pautar o roteiro, porque é muita coisa. É muita coisa. Chegou o dia de eu ter, minha família ter R$20 na carteira para sobreviver. E na segunda-feira aconteceu alguma coisa e dinheiro vinha. Então, a nossa vida é um testemunho gigantesco. Olha, eu quero fazer jus, ele fala, a gente ajuda todo mundo, eu sempre falo sobre isso, ensinar a gente ensina todos. Mas eu vou falar de um garoto novo como esse. É simples. É noites, é madrugada, pela manhã, é 3 horas da manhã, é jejuns, é convocação para jejum, em todos. É incrível. Eu não auxiliei, bispo, isso eu posso ter orgulho de falar. Eu nunca, do dia que eu pisei aqui, eu nunca olhei para trás e falei assim, não sei se... Não vou, não. Eu nunca perdi uma santa ceia, nunca perdi nada. Por isso que você nunca perdeu nada e está aqui hoje. Gente, parabéns, que orgulho. Ele fala que existe uma pessoa que ele ama depois de Deus, sou eu. Mas a verdade é que a gente praticamente não se conheceu, não tivemos contato, mas é um amor genuíno, viu? Louvado seja Deus pela sua vida. Te amo, querido. Somente a Deus. Somente a Deus toda honra e glória, porque somente Ele é digno. Somente Ele. Eu não podia deixar passar, quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você veja o seu. Veja o seu. Enxerga o seu testemunho. Se veja nesse altar. Se veja nesse altar testemunhando. Se veja nesse altar contando o que Deus fez na sua vida. Se veja nesse altar glorificando, veja o vídeo do seu testemunho do final. O final é melhor do que o começo. É isso aí. Deus é fiel. Tem muito a ver com a mensagem de hoje. Do vale de lágrimas ao vale de bênçãos. Do vale das lágrimas ao vale das bênçãos. Veja,
É isso aí. Não desista, porque, como sempre digo, as pessoas não perdem, elas desistem. Porque se não desistir, não vão perder. Existe um Deus que é fiel para com a sua palavra, e o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Mais uma vez, uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Que lindo. Eu vi essa batalha, gente. Eu me emocionei muitas vezes por ver momentos tão importantes. O casamento, tanto de um como de outro, foi incrível. Incrível. E o pai não pôde participar, não pôde estar junto, viver nesse momento junto. Mas como Deus é Deus de restituições, restaurações, e restitui tudo, tudo. Vamos lá para a mensagem de Bacá a Beracá. Bacá é o vale de lamentações, é o vale de lágrimas. Beracá é o vale das bênçãos, é o vale da vitória. Diga comigo, de Bacá a Beracá. Eu vou discorrer essa mensagem e eu vou trazer a vocês aqui 7 atitudes de Josafá que moveram o sobrenatural. E eu quero que você... É isso aí, ó. Eu fico feliz de saber, né, de ouvir e ser testemunha, porque você escuta, né, igual o Gustavo disse, esse orgulho eu carrego, que é um orgulho que eu sempre falo que ele é muito bom, de não ter oscilado, de não ter desistido. E imagina a nossa caminhada, eu comecei a atender esse garoto, era menino, ensinando e forjando, e ele deixando entrar. Aí você olha a riqueza, é muito rico a história, porque as mesmas pessoas que deram as condenações, as mesmas pessoas que foram os juízes, né, e os agentes das condenações, foram os mesmos preservados para mostrar que Deus muda, Deus contraria previsões e diagnósticos. 2 Crônicas 20, do 1 ao 2. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá e informaram a Josafá. Diga essa palavra comigo: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto, e já está em Azazon Tamar, isto é, em Engedi. Um exército enorme. Eu não vou entrar em detalhes quem são os moabitas, os amonitas, porque esse não é o ponto, né? Nem os meunitas, porque esse não é o ponto para nós, mas são aqueles parentes, né? Os filhos de Ló com as filhas daquela relação incestuosa. Esse não é o ponto. Mas o ponto é que 3 grandes nações, 3 grandes exércitos se reuniram contra o rei Josafá. Imagine o que é
3 exércitos poderosos que se unem forças para vir invadir, destruir, tirar, roubar o que é seu, tirar o que é seu. E aí você olha que tem algumas coisas que mudaram essa situação, que reverteram essa situação. E eu vou dar a você 7 atitudes. 7 atitudes de Josafá que fez com que essa situação fosse completamente revertida. Tem uma palavra que nós sempre usamos, que é o poder da decisão. Diga comigo, o poder da decisão. A primeira atitude foi: decidiu buscar ao Senhor. Leia comigo: alarmado, Josafá decidiu. O quê? Aí eu vou na NAA. Então Josafá teve medo? Teve. E decidiu. Decidiu o quê? Olha que coisa incrível. Quero que você preste atenção no poder da decisão. O poder de uma decisão. Por que esse cara, com um exército tão poderoso? Porque, para quem não sabe, o exército de Josafá era um exército de mais de 1.100.000 soldados. Preparado para a guerra ele estava. Um cara com um exército de mais de 1 milhão de soldados, ele está preparado para a guerra. Mas por que a primeira coisa que ele fez não foi reunir os seus generais, o seu conselho, o seu grupo de inteligência? Por quê? Por que não foi a primeira coisa que ele fez? Foi: vamos lá, vamos traçar estratégia de guerra, defesa, vamos ver como é que nós vamos organizar as nossas defesas para poder combater e impedir. Porque não é isso que ia mudar. O pai dele fez isso anteriormente. E o pai dele fracassou. O pai dele morreu porque, o texto diz que o pai dele morreu porque não buscou o Senhor. O pai dele morreu por quê? O texto diz isso. Ele é filho de Asa. Asa morreu porque foi buscar no homem e não em Deus. Então, certamente, ele já tinha essa experiência. Uma decisão, tanto para o bem como para o mal, pode mudar completamente a vida, o rumo da vida de uma pessoa. Uma decisão pode mudar radicalmente a história de uma pessoa. Agora, a decisão de buscar a Deus. Qual a primeira decisão? Eu não sei o que eu vou fazer. A guerra é grande, a batalha é grande, eu não sei o que fazer. O que eu vou fazer? Vou buscar a Deus. Essa é a primeira coisa. Só sei de uma coisa: vou buscar a Deus. E a decisão de buscar a Deus é que trouxe não só a estratégia, mas como a definição para aquela guerra. Então, a primeira decisão. Qual foi a primeira decisão dele? Qual foi a primeira decisão? Em primeiro lugar, ele buscou o Senhor. Anote isso, porque nós acabamos de ouvir um testemunho que a primeira coisa a ser feita, e de lá para cá, e o que tinha a ser feito era buscar o Senhor. O que Deus ia fazer a partir de lá era com ele. Mas a primeira coisa é buscar ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor, Ele nos dá as estratégias certas. O Senhor, e nós precisamos aprender uma coisa: ainda que nós, pode ser o melhor homem, o melhor especialista, o melhor advogado, o melhor médico, pode ser o melhor em tudo, se Deus não abençoar, em vão será todo o esforço. Amém? Então, nós sabemos que a vida é feita de escolhas. Nós plantamos o que colhemos. Se plantamos na fé, nós vamos colher na fé. A segunda atitude que ele teve, abriu um jejum. Primeira atitude, diga comigo, buscou o Senhor. Segunda atitude, convocou um jejum. Ele não só abriu, ele convocou um jejum. E proclamou um jejum em todo o reino de Judá.
Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar o quê? Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você, olhe para mim. Eu sempre digo que todo problema é um problema de liderança. Tudo começa em liderança. Uma liderança. Olha o que essa liderança fez. O que esse líder fez? A primeira coisa que esse líder fez foi: vamos buscar ao Senhor. A segunda coisa: vamos proclamar um jejum em toda a nação. Por quê? Porque a nação, jejum é se humilhar diante do Todo-Poderoso. Jejum é buscar aquele que pode resolver, aquele que pode definir. Uma liderança forte influencia os seus liderados. Um pai, um chefe de família, um empresário, um chefe de equipe, é uma liderança. Um líder influencia. Um líder influencia os seus liderados. E por ele fazer, ele influenciou toda a nação. Toda a nação foi convocada para o jejum. Toda a nação, ele influenciou a todos com aquela atitude. Sabe uma das coisas mais importantes que eu quero dizer a você? Jesus nunca se preocupou em construir monumentos, igual muita gente faz, constrói monumentos para deixar o seu nome em monumentos. Jesus nunca se preocupou em construir um prédio para deixar o seu nome no prédio. Ele construiu pessoas e deixou pessoas, porque pessoas deixam legado. Pessoas deixam um legado, a história. Uma história de uma pessoa não morre porque o nome dela está num prédio, mas porque a influência dela está sobre a vida de outras pessoas. Ela nunca morre quando a influência dela está sobre a vida de outras pessoas. Está entendendo ou não? Ela passa para a próxima geração. Às vezes a gente está muito preocupado com aquilo que a gente vai deixar. Perde, meu filho, vira ruínas. Mas o que você deixa dentro de uma pessoa, o que você faz na vida de uma pessoa com a sua fé, é a marca que fica, é a eternidade. É o seu legado. Por isso que todo lugar precisa de um líder forte. Todo lugar precisa de alguém, não é aquele que diz assim, faça. Não, vamos fazer. Vamos fazer um jejum, vamos nos levantar, vamos buscar ao Senhor, vamos invocar aquele que pode nos ajudar. Porque só Ele pode nos ajudar. Há momentos que ninguém pode fazer nada por nós. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor. Diga comigo, no templo do Senhor. Na frente do pátio novo. Quer dizer, convocou e correu para o templo do Senhor, para o lugar sagrado, para o lugar de oração. Invocou. Terceira atitude de Josafá. Diga comigo, orou. Oração no templo. Oração aonde? Oração no templo. Ele reuniu todo mundo em oração no templo. E orou, Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Olha que coisa linda. Não és tu o Todo-Poderoso, o Deus que está nos céus? Tu dominas, diga comigo, tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Sabe o que ele está dizendo? O Deus do Brasil é o Deus da América, é o Deus da Europa, é o Deus da Ásia, é o Deus da África. Ele domina todos os continentes. Ele tem poder sobre todos os reinos do mundo. Ele está dizendo isso. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Deus que governa aqui, o Deus que governa a América, é o Deus que governa a Europa, o Deus que governa a África.
Tu tens o poder sobre todos os reinos do mundo. O que ele está mostrando a Deus? Sua confiança. Espera aí, olha o poder, olha o que eu estou mostrando. Não estou mostrando o tamanho do inimigo, eu estou mostrando o tamanho de Deus, a grandeza de Deus. Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão nas tuas mãos. Diga comigo, e ninguém pode opor-se a ti. Não tem ninguém que pode opor o teu poder. Sabe, aprenda, eu de você anotaria, porque o problema, Deus responde oração, você sabe disso, né? Deus responde orar. Então a oração mostra o que está dentro de nós, o tamanho da nossa fé. Josafá está mostrando a Deus a grandeza, o poder, a soberania de Deus. O que ele mostrou aqui? O Senhor é soberano, o Senhor é o Todo-Poderoso. Ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? O Senhor não domina os céus e a terra? O Senhor não tem o poder sobre os céus e a terra? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Olha que coisa incrível. Diante do pátio, na casa do Senhor, o que ele vem e mostra? A grandeza, a soberania, como ele acreditava, a força do seu Deus, o poder do seu Deus, mostrando a Deus, é o que eu creio, Senhor. A solução não está no meu exército, a solução não está na riqueza que eu tenho, no tamanho do meu reino, a solução está no Senhor. Qual foi a primeira decisão? Segunda decisão? Proclamou um. Terceira decisão? Vamos lá. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Diga essa palavra, teu amigo Abraão. É o que todo mundo, né? Ele está invocando. Senhor, que relacionamento que Abraão teve com o Senhor? O Senhor fez promessas a Abraão, promessas da qual nós somos herdeiros delas. Nós somos filhos de Abraão. Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça, diga comigo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença, diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Olha que coisa. Espera aí, ele vai lá no templo e ele diz: Senhor, nós levantamos um santuário nesse lugar. Por isso que eu sempre falo uma coisa, eu ensino você uma coisa. Presta atenção no que eu vou te dizer. Porque tudo que nós conquistamos, nós consagramos e levantamos um altar de adoração ao Senhor naquele lugar. Porque um lugar que é santo, um lugar que é sagrado, onde Deus está, você acha que alguém pode tirar de você aquilo que Deus te deu e aonde Deus está? Sim ou não? É o que ele está dizendo aqui. Foi o Senhor quem nos deu isso aqui. Nós consagramos, nós levantamos um santuário ao Senhor, nós levantamos um lugar santo ao Senhor nesse lugar, e o Senhor nos ensinou, se algum mal nos sobreviesse, nós poderíamos nos apresentar aqui, seja peste, desgraça, fome, guerra, tudo que viesse, nós nos apresentaríamos diante de ti, clamaríamos a ti na nossa angústia, e tu nos ouviria e nos livraria. Promessa. Ele estava mostrando o que está escrito, o que Deus prometeu. Mas agora, aí estão os amonitas, os moabitas e os montes, os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinham do Egito. Por isso,
os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Olha que coisa interessante, né? Deus não permitiu que eles invadissem essa terra, e ele diz isso até porque Deus havia dado a terra a esse povo, permitido que eles tomassem posse desse lugar. Então eles não deveriam invadir esse lugar. Só que depois esse povo voltou. Esse povo voltou contra eles. E agora Deus permitiu a reação. Tem coisas que às vezes naquele momento não é o momento. Mas tem coisas que se volta para definições. Quarta atitude. Você está gravando ou não? Primeira atitude? Segunda atitude? Terceira? Quarta, diga comigo, submissão total. Sabe o que é isso? Entrar em submissão. Vê agora, Senhor, como estão retribuindo, virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não temos força, diga comigo, mas, não sabemos o que fazer. Diga comigo, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Eu não sei o que fazer, Senhor. Eu não tenho estratégia para mudar. Eu não sei que decisão tomar. Eu até dentro de mim, eu tenho algumas coisas, mas eu não quero agir por conta própria. Eu não quero fazer por conta. Eu não quero estar numa guerra que o Senhor não está. Eu não quero travar uma guerra que não é a guerra que o Senhor quer que eu... Você sabe, eu falava outro dia, né? Tanto Josafá como Davi tinha exército para vencer qualquer guerra. Mas você já aprendeu na Bíblia que ele não ia para uma guerra sem antes consultar o Senhor? Sabe o que significa isso? Eu não vou vencer uma guerra que Deus não tem para mim. Eu não vou lutar uma batalha que Deus não é a batalha que Deus tem para mim. Eu não vou constar aquilo que não é o que Deus tem para mim. Por isso é tão importante a oração. Senhor, eu devo ir? Senhor, me dá direção. Senhor, me mostra o que fazer. Senhor, o que eu devo fazer agora? Senhor, qual é a direção que eu devo tomar? É o tempo todo buscando direção. Ó nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós, olha que coisa linda, diga comigo, porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti, na tradução NA. Submissão total, dependência total. É dizer assim, Senhor, se eu pudesse fazer, eu já teria feito. Se eu pudesse mudar isso, eu já teria mudado. Se eu pudesse chegar lá, eu já teria feito. Meus olhos estão no Senhor. Minha confiança está no Senhor. Ninguém pode tirar de você aquilo que Deus... Ninguém pode tirar o que Deus te deu e ninguém pode tirar de onde Deus te colocou. Está entendendo isso ou não? Sim ou não? Nós temos 31 dias pela frente. Vou fazer a pergunta que eu tenho feito. Você acha que Deus precisa de 31 dias para mudar a tua história? Vou repetir o que o Espírito Santo tem colocado na minha boca para falar nos últimos dias. Você está a uma oração da sua virada, a uma oração do seu milagre, a uma oração da mudança da tua história, a uma oração de dar a volta por cima, a uma oração de virar o jogo, a uma oração. Sabe o que nós precisamos fazer? Para quem não me ouviu falar desde quarta-feira, eu disse, você já viu aquele jogo? Aquele jogo que o seu time está perdendo de lavada e está perdendo feio. Você olha assim o primeiro tempo, você fala assim, não tem como virar.
vai ser feio. A derrota vai ser feia. Aí o time vai para o intervalo. No intervalo, são feitos os ajustes. No intervalo, vem o técnico e diz: precisa fortalecer a defesa aqui, tem uma brecha aqui, ó. Eles estão entrando por essa brecha que está sendo encontrada aqui, ó. Você está dando brecha aqui. Fortalece a defesa, vamos agora o ataque, vamos para o ataque, vamos fortalecer o ataque, entra por aqui, e muda a estratégia no intervalo. E aquela que parecia que ia ser uma derrota terrível se torna numa grande virada, numa grande vitória. O que o senhor quer dizer com isso? Pega o seu intervalo. Nós temos um intervalo de 31 dias, começando agora, dia 1º, fazendo os ajustes que precisam ser feitos. Fazendo os ajustes, diga comigo, fazendo os ajustes que precisam ser feitos. Quando você faz os ajustes que precisam ser feitos, o jogo vira. Faça. O problema é a gente querer mudar o resultado fazendo a mesma coisa. Do mesmo jeito. Às vezes, pequenos ajustes muda completamente o resultado. Aí eu não sei o que fazer, estou dando a você. Primeiro você fez, você está aqui hoje. Segundo, traça estratégias de jejuns, orações, entre em submissão total. Busque de Deus, porque tem coisas que só Deus pode fazer. Há mudanças que só Deus pode fazer. E não ignore o mundo espiritual. Quem esteve comigo, com o Vitor aqui, que eu fiz o culto junto com o Vitor sexta-feira. E no momento que nós fizemos uma oração realmente para repreender tudo que está... Se há uma força espiritual lutando contra a igreja, lutando para impedir, romper, travar a tua vida, se a causa é espiritual, só quem estava aqui sabe o que aconteceu. Só quem estava aqui sabe o quanto a gente passou mal aqui sexta-feira. E coisas, na própria sexta-feira, no momento daquela oração, foi definida. Tem situações que foram definidas aqui, ó, no momento da oração, naquele exato momento da oração. Foi destravada definições importantíssimas para as pessoas. Porque tem coisa que é espiritual, gente. E o que é espiritual só se resolve de forma... Não tem outra forma. O que é espiritual você só vai resolver de forma espiritual, não tem outra maneira. Enquanto a gente não entende isso, as armas da nossa batalha são armas espirituais, a Bíblia diz isso. O Josafá não poderia ir para estratégias? Ele não poderia ter buscado, peraí, deixa eu traçar uma estratégia nova, deixa eu ver qual é a estratégia do momento, qual é a ferramenta do momento que está disposto. Não, não é nada disso. Foi buscar Deus, foi jejuar, foi orar. Porque senão, se Deus não agir, ninguém pode agir. Dessa maneira poderosa, o que aconteceu? O Espírito do Senhor veio sobre um profeta chamado Jeziel, ou Jaziel, tomou a boca daquele homem, e o interessante é que foi um profeta novo, não foi um profeta experiente, consagrado, tomou a boca de alguém que atuava mais como cantor do que profeta, e tomou a boca dele, e a primeira coisa que ele disse foi: não tenha medo nem se assuste por causa dessa multidão de inimigos. Dá a referência, por favor. Todos os homens de Judá, e suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali, em pé diante do Senhor. Repita isso mais uma vez comigo. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Homens, mulheres e crianças.
Homens, mulheres e crianças, todos no mesmo espírito, todos na mesma fé. Todos estavam no mesmo espírito. Olha a importância. Olha a importância, volto a dizer, queridos, as atitudes que nós temos de fé, nós deixamos um legado para os nossos filhos. Um dia eu não vou estar mais aqui. Mas se vocês não perceberam, eu estou passando. O que eu tenho feito com meu filho é transferindo e deixando. Vocês vão lembrar de mim pelo meu filho no futuro. Vocês vão lembrar de mim pelo meu neto, pelos meus netos no futuro. Vocês vão lembrar de mim pelos meus filhos, por aqueles, porque tudo aquilo que Deus derramou sobre mim, eu tenho derramado sobre eles. Pais, vocês são líderes. Empresários, você é mais do que um empresário. Foi a era que você era só patrão. Nós estamos na era dos patrões influenciadores. Nós estamos na era. Se você não prestou atenção, Deus tem levantado e feito um grande avivamento em todos os setores, em todas as áreas, em todos os segmentos. Deus está levantando pessoas com muito poder. Porque nos últimos dias a Bíblia diz que Deus derramaria sobre o Espírito dele sobre toda a carne. Nós já estamos nessa caminhada, nesse início desses últimos dias. Por isso que o propósito do empresário não é só ganhar dinheiro. Se você não entendeu isso, seu propósito não é só ganhar dinheiro. É deixar um legado. É deixar uma marca. Deixar uma marca na vida do seu... Não só construir patrimônio, é deixar um legado. É muito maior do que isso. Você vai construir pessoas. Você vai deixar uma marca em pessoas. Deus está nos preparando para isso. A vitória, a sua vitória não é simplesmente uma vitória exclusiva sua. A sua vitória tem um propósito de atingir pessoas, afetar pessoas. Quantas pessoas são afetadas pela nossa história, pelo nosso testemunho? Não é simplesmente, quando você entende isso, é quando você começa a romper e ir para aquilo que Deus tem com você. E isso precisa entrar dentro de você. Nós, como cristãos, ficamos muito tempo escondidos, cuidando da nossa própria salvação e esquecendo de ser luz em meio às trevas. Deus não quer salvar só você. Eu disse sexta-feira aqui na abertura da meia-noite que Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, ele disse assim: Pai, eu te agradeço por haveres me ouvido, porque tu sempre me ouves. Mas ele disse na sequência: eu falei isso para que as pessoas que estão aqui me ouçam e saibam que tu me enviou. Tem coisas que nós precisamos falar e todo mundo precisa ouvir. Tem coisas que nós precisamos declarar e todo mundo precisa ouvir. Porque ela sabe que não é coincidência o que aconteceu com você. Ela sabe que não foi obra do acaso o que aconteceu com você. Foi profetizado, foi declarado antes. Então Jesus estava dizendo: olha, eu te agradeço já pela resposta da minha oração. O Senhor sempre me ouve. Ele fez para todo mundo ouvir. Porque quando ele dissesse Lázaro, sai para fora, todo mundo sabia que ele já agradeceu antes por aquilo que ia acontecer. Ele já disse o que ia acontecer. E tem uma coisa incrível, que a gente olha na história de Jesus.
que Jesus, antes de ascender aos céus, ele disse: é importante que eu vá, é bom que eu vá para o bem de vocês. Como assim? O Senhor não vai estar mais conosco e é bom para nós? É, porque é agora que vocês vão crescer, é agora que vocês vão avançar, é agora que vocês vão fazer obras maiores que as minhas. Ele não disse que nós faríamos obras maiores que as que ele fez? Sim ou não? Então ele disse para os discípulos: eu tenho que ir, agora chegou a vez de vocês. Às vezes há momentos na vida da gente que a gente precisa entender que tem coisas que acontecem que é para o nosso crescimento, é para o nosso avanço, nosso crescimento em Deus, na fé, na vida, porque as promessas são para exatamente isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, você escuta a história dessa família, deixa eu dizer uma coisa, eu não sei muito da vida desse patriarca, mas eu sei que esse patriarca é de uma das famílias que foram consideradas das famílias mais ricas aqui em São José do Rio Preto. Sabia disso ou não? Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que adianta ele hoje estivesse com um patrimônio gigantesco, 10 vezes maior do que ele jamais teve, e no final de tudo, no final, quando chegasse o seu fim, a sua alma fosse para o inferno? Que galardão, que recompensa, que glória tem nisso? Mas a glória está que ele vai terminar os seus dias muito melhor do que jamais esteve. Deus vem restituindo ao longo da história, e o mais lindo, hoje tem um nome escrito no livro da vida. Se Jesus chamasse hoje, ele estaria com Cristo, ia reinar com Cristo. Está entendendo? Às vezes a gente olha assim: por quê? Por quê? Por quê? É igual uma frase que nós usamos essa semana. Jesus usou muito essa frase, ele falou muito: é necessário, diga essa palavra, é necessário. É necessário, era necessário que isso acontecesse, é necessário que eu passe, é necessário que eu vou, é necessário que eu seja crucificado, é necessário, tem coisas que são necessárias. Era necessário passar por isso, era necessário passar por esse processo, era necessário para chegar aonde está, para toda a família ser salva, para ocupar a família, ocupar 2 fileiras, porque não cabe a família na mesma fileira, era necessário. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Eu não gostaria de ter passado por isso, eu também não gostaria de ter passado pelo que eu passei, mas era necessário para eu chegar até aqui. É necessário que coisas aconteçam para que Deus comece o propósito dele na nossa vida. Está entendendo ou não? Não, bicho, eu estou aflito, eu estou passando por luta, bicho, eu estou passando por dificuldades. É necessário. É necessário, tem uma glória maior por trás disso, você não entende? É necessário para você conhecer o Senhor. É necessário para que você tenha suas experiências com Deus. É necessário para que você conheça um Deus vivo. Às vezes dá tudo errado na vida da gente porque a gente confia na força do nosso braço. Eu faço, eu asso, eu frito, eu cozinho. Eu sou capaz, e às vezes tudo desmorona, e é necessário que nós venhamos passar por coisas, é necessário para conhecer o Deus verdadeiro, para conhecer o nosso propósito, para entrar no caminho do nosso destino, porque aonde nós estávamos não era o nosso destino. Está entendendo ou não? Então pare de dizer por quê e fala: é necessário. Excluindo aquilo que você está pegando com as suas próprias mãos, tá? Salvo isto. Salvo isto. Porque tem coisas, é como eu disse, né? Por que nós precisamos do Espírito Santo? O Espírito Santo é o nosso GPS. Imagine você um avião sem GPS. O que vai acontecer com esse avião? Para onde ele vai? Ele nem sabe para onde ele vai. E sabe o que vai acontecer com ele? Ele não tem como desviar de uma tempestade sequer.
Ele não consegue desviar de uma sequer, ele vai cair em todas, em tempestade que talvez ele não tenha nem força para sair. O GPS mostra, né? O GPS mostra que ali tem uma tempestade, aí ele vai e contorna ela. O Espírito Santo faz isso conosco. É o sensor. Nos mostra, nos alerta. Né? Nos dá sinal, desvia. Sai fora daí, desvia, contorna. Não entra. E nos mostra para onde nós estamos indo. Quinta atitude. Diga comigo, possuir, declarar a palavra profética. Porque o profeta veio, tomou a boca. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Diga comigo, não tenham medo, nem fiquem desanimados. Duas palavras importantes, diga não tenha medo e não fique desanimado. Não tenha medo, diga e não desanime. Não desanime, desanime. Sabe por que essa palavra se repete tanto na Bíblia? Porque é o que mais acontece com as pessoas: medo e desânimo, medo e desânimo, medo e desânimo. Não tenha medo e não desanime. Não tenha medo e não desanime. Não tenha medo e não desanime. É a palavra, uma das que mais falam. Nem tenha medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Diga comigo em voz alta: pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Olha que coisa linda. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: a batalha não é sua, ela é de Deus. Diga: Deus vai lutar por você. Deus vai lutar por você. Diga então, fala com fé: a tua vitória é certa. Deus não perde batalhas, e se Ele luta por você, diga: a sua vitória já está certa. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Olha que coisa linda, amanhã vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Tem uma coisa, né? O interessante é que a gente precisa estar atento para não fazer besteira, né? Você não vai ter que lutar, mas tome posição. A posição é de luta. Você não vai ter que lutar, mas é como se fosse. Tome suas posições, permaneçam firmes, vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanime. De novo. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Para esse versículo aí. Quem era o líder? Quem era o líder? O que ele fez? E o que o povo fez? Quando o líder se prostra, o povo se prostra. Quando a liderança se prostra, todo o povo se prostra. Olha que coisa. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá
e o povo de Jerusalém: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé, diga comigo, nos profetas do Senhor, e terão a vitória. Volta ali, por favor. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados, ou estarão seguros. Tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês terão a vitória. Olha a declaração dele. Olha a declaração. Creiam no Senhor, o seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão... O que está escrito ali? Adoração. Esse foi mais um ponto, é o ponto que eu quero que você anote aí. Sexto, diga comigo, atitude de adoração. Qual foi a primeira? Segunda? Terceira? Quarta? Quinta? Sexta? Atitude, adoração. E é tão forte isso. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Olha que coisa incrível. A primeira coisa, quem foi na frente do exército? Um grupo louvando. Quem puxou a fila do exército? Um grupo de adorador. Olha o poder da oração. Quando começaram, diga comigo a palavra, quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, os dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. No momento em que começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e dos montes que vieram, e dos montes de Seir que vieram contra Judá, e foram derrotados. Quando começaram o quê? Quando começaram o quê? A cantar, adorar, entoar louvores. Olha o poder da adoração. Olha o poder da adoração. Eu lembro que no ano passado, nessa data, eu disse para vocês assim, nós começamos em outubro, eu falei: adore, 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 entra no teu carro, adore, entra na tua casa, adore, entra na tua empresa, coloque adoração, aonde você estiver, adore, adore, está no teu chuveiro, coloque adoração, o tempo todo, abriu, entra na tua empresa, tira um momento de adoração, liga um som ambiente ali e deixa o louvor, a adoração tomar conta daquele ambiente, entra na tua casa, ao invés de correr para a televisão, liga uma adoração e deixa a adoração correr naquele ambiente, adore, adore, adore. A primeira coisa, colocou à frente um grupo de adoradores. Enquanto estavam adorando, enquanto eles iam cantando, louvando e adorando, Deus estava colocando emboscadas, confusão no meio dos inimigos e destruindo aqueles que era para ser um grande problema na vida deles. Deus destruiu cada um deles. É o que Deus vai fazer com você. Fique em pé, por gentileza. Preste atenção. Os amonitas e os moabitas atacaram os montes de Seir, os dos montes de Seir, para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, diga comigo, destruíram-se uns aos... Mas que momento que estava acontecendo? Que momento que estava acontecendo? No momento que eles estavam indo em adoração.
No momento que eles estavam indo em adoração, no momento que eles nem sabiam o que estava acontecendo lá, eles não sabiam nem o que ia acontecer lá, eles só confiaram, tomaram posse da palavra profética, tomaram posse da profecia que saiu da boca do homem de Deus. Eles creram, eles possuíram, eles diziam: eu não sei o que nós vamos encontrar lá, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus diz que a batalha não é nossa, Deus diz que vai lutar por nós, é para ficar firme e ver o grande livramento, então alguma coisa vai acontecer. E eles só foram. Eles só foram. Deus tem grandes livramentos para esse dezembro. Deus tem grandes vitórias para a tua vida para esse dezembro. Deus tem surpresas maravilhosas para você para esse dezembro. Você sabe, a confusão entra no meio do inimigo, que ele nem sabe por que ele está fazendo o que ele está fazendo. A confusão entra no meio do inimigo, que ele nem entende por que ele está fazendo, ele só está fazendo. Ele fica atordoado. Depois ele pode até dizer assim: não sei o que eu fiz, mas está feito, porque Deus determinou. Tem grandes viradas para nós ainda esse ano. Vamos para a frase que eu tenho dito desde quarta-feira. Diga assim, ó, diga: eu vou virar o jogo. Coloca no teu espírito, você vai virar o jogo. Talvez está caminhando aí para terminar o ano, não de uma forma como você gostaria, mas estabeleça dentro de você assim, ó: eu vou fazer os ajustes que precisam ser feitos, eu vou traçar as estratégias agora de jejum, oração, louvor, adoração, eu vou entrar em submissão total, eu vou buscar a Deus como nunca, eu vou virar o jogo. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como Deus vai trabalhar, mas vai acontecer. Imagina, como é que é? Você está indo lá, tem 3 grandes exércitos lá, 3 exércitos poderosos, você não sabe o que está te esperando lá, você só sabe que é 3 nações poderosas, mas Deus diz que vai dar vitória, Deus mandou ir louvando, cantando, e nós vamos louvando e cantando, e Deus começou a agir. Pega Deus, vai na frente, vai. Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele vai. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Vai, diga. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, com muito, com muito louvor, com muito, com muito louvor, com muito louvor, com muito, com muito louvor, com muito, com muito louvor. Então louve, vai. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invadiu. Pega o teu propósito. Diga. Levanta ele. Vai, ele vai abrir caminhos para você. Pega o teu propósito, ele vai abrir caminhos para você. Ele vai abrir portas. Ele vai operar milagres na tua vida. Ele vai. Fala com fé. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Vai, levanta ele. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar Com muito louvor. com muito, Com muito louvor. Com muito louvor. com muito, Com muito louvor. com muito, Com muito louvor. com muito. Com muito louvor. Seja um adorador. Com muito Adore a ele.
Ele, porque tem situações que vão cair aqui hoje, tem situações que vai cair nessa manhã, tem situações que serão definidas a partir de hoje, tem liberações do mundo espiritual que vai acontecer hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, eu creio, eu creio. Com muito louvor, com muito louvor, Com muito. com muito louvor. Diga a Deus agora em oração, diga: Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei, eu creio, eu acredito que o Senhor vai fazer, eu acredito em viradas, eu acredito, meu Pai, eu acredito em transformações, eu acredito em milagres, eu acredito em reviravoltas, eu acredito, Senhor, eu acredito uma guinada na minha vida, eu acredito que nada vai permanecer, eu vou virar o jogo, 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 eu vou virar o jogo em nome de Jesus, eu vou virar o jogo, nada vai terminar como está, nada vai terminar como está, nada vai terminar como está em nome de Jesus, nada vai terminar. Deus vai abrir caminhos, Deus vai abrir portas, Deus vai fazer, Deus vai operar o milagre que você precisa, em nome do Senhor Jesus. Canta, vai na frente, louvando. Aleluia. Chega. Viradas incríveis vão acontecer. Reviravoltas incríveis vão acontecer. Transformações incríveis vão acontecer. Em nome de Jesus. Não importa, louve. Acredite. Teu louvor invade o céu. Vai, fala. Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos Pra contigo. lutar. Ele abre. E ela não vai fechar nunca mais. Ela não vai fechar nunca mais. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro milagres, mudanças, problemas sendo resolvidos aqui agora. Em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro. Eu declaro. Com muito louvor, com muito louvor, louve ao Senhor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Olha aqui para mim. Com muito Os amonitas e os moabitas atacaram os de Monte Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrar os homens de Seir, diga comigo, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Ninguém havia escapado. Sabe, era só um exército de cadáveres, um exército morto. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas e também de objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando. Diga comigo, mas havia mais do que eram capazes de levar. Percebe que o que era para ser uma tragédia, uma desgraça, se transformou numa grande bênção? O que era para ser o fim se transformou numa grande vitória. Era tantos despojos, era tanta riqueza, tantos bens, que eles não conseguiram em 3 dias carregar, em 3 dias transportar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beracá. Antes, vale de Bacá, vale do choro, vale das lágrimas. Agora, vale das bênçãos, vale da vitória, onde louvar o Senhor,
Por isso, até hoje o lugar é chamado, diga comigo, Vale de Beracá. Diga Vale das Bênçãos. Diga Vale da Vitória. Depois, sobre a liderança de Josafá, todos os homens de Jerusalém, de Judá e de Jerusalém, voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém, diga comigo, e foram ao templo do Senhor, ao som de liras e harpas e cornetas. Começaram no templo e terminaram no templo. A vitória começou no templo e eles terminaram em ação de graças. Em ação de graças, que é a sétima atitude. Diga comigo, sétima atitude. Ação de graças. Nós vamos fazer um belo culto de ação de graças esse ano. Vamos ou não vamos? Você vai fazer um belo culto com a sua família de ação de graças. Sabe por que esse culto? Para agradecer a Deus, para louvar o nosso Senhor por tudo que Ele fez, por todo o bem do Senhor em nossas vidas, por toda a grandeza do Senhor, pela misericórdia dEle na minha vida. Só um minuto. Temor do Senhor veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Diga comigo, e o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Cada divisa do seu reino, todas as áreas, todas as suas fronteiras, Deus concedeu paz. Reaja, lute, porque Deus vai fazer coisas incríveis. Grandes reviravoltas vão acontecer. Você vai terminar o ano com ação de graças e Deus vai te dar paz e todo mundo vai ver. Você vai viver um tempo maravilhoso de paz em nome do Senhor Jesus. Primeira atitude, decidiu buscar o Senhor. Diga comigo, primeira atitude, decidiu buscar o Senhor. Diga, segunda atitude, jejum. Terceira atitude, oração. Quarta atitude, submissão total. Quinta atitude, diga, possuir a palavra profética. Diga, sexta atitude, adoração. Sétima atitude, diga, ação de graças. Diga, eu vou terminar esse ano com ação de graças, louvando, adorando e glorificando o Senhor. Então adore a Ele agora com toda a tua fé. Adore. É o meu Deus. É o meu Deus. Cantarei quão grande Aleluia. é o meu Deus. Aleluia, é isso que você vai cantar. Todos hão de ver Diga. quão grande é o meu Deus. Oh, aleluia. Quão grande. Vai, diga a Ele, quão grande. Quão grande é o meu Deus. Eu Cantarei. quão grande. Ah, meu Deus, todo mundo vai ver. Todos verão a tua grandeza na minha vida. Hão de ver. O que eles vão ver? O que eles vão ver? O que eles vão ver? É o meu Deus. É isso que você vai louvar, vai cantar. Você vai dizer, ah, quão grande é o meu Deus. As pessoas vão olhar para você. Elas vão olhar para você e vão dizer, como é grande o Deus que você serve. Como é maravilhoso o Deus que você serve. Aleluia. E todos hão de ver. Vai, diga. Quão grande é o meu Deus. Quão grande. Aleluia. Tu és grande, Senhor. Quão grande. Tu és grande. Tu és grande. Meu Deus. Tu és grande. Cantarei. Tu és grande. Tu és grande. E quão grande Tu és grande. é o meu Deus. Tu és grande, Senhor. Tu és grande. E todos hão de ver. Quão grande. Quão grande é o meu
Diga a Deus: Senhor, eu creio nisso. Eu vou glorificar o teu nome. O meu testemunho será para glorificar o teu nome. A minha história, meu Pai, vai edificar a vida de muitas pessoas, porque eu quero glorificar o teu nome. Eu quero que as pessoas saibam o que o Senhor fez na minha vida. Eu quero que as pessoas saibam, meu Pai, oh meu Deus, a obra incrível, linda que o Senhor fez na minha vida. As mudanças, as transformações, para a honra e a glória do teu nome. Tu és grande, Senhor. Tu és grande, Senhor. Diga a Ele: Sobre todo nome, eu vou glorificar o teu nome. Eu vou exaltar o teu nome. O teu nome será glorificado na minha vida. Aleluia. Tu és digno, Senhor. E eu cantarei. O que você vai cantar? Quão grande é o meu Deus. Quão grande. Então solta a tua voz e diga: Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver. quão grande. Quão grande é o meu Deus. Quão grande. Sabe o que eu quero que você faça num ato profético? Estenda as mãos, seja para o lado da tua casa, da tua empresa, aonde você precisa da mudança, do milagre, e diga em nome do Senhor Jesus: eu profetizo uma reviravolta. Esse lugar vai virar o jogo. Em nome de Jesus eu vou virar o jogo. A minha casa vai virar o jogo. Em nome de Jesus a minha empresa vai virar o jogo. Nós vamos virar o jogo em nome do Senhor Jesus. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus poderoso. Eu sei o Deus poderoso que eu tenho servido. Eu profetizo em nome de Jesus uma grande reviravolta acontecendo nesse lugar. Uma grande reviravolta acontecendo na vida dessas pessoas. Eu declaro em nome do Senhor Jesus: envia os teus anjos lá, Senhor. Envia os teus anjos lá. Envia nesse lugar. Envia mudando, transformando, meu Pai. Coisas mudando em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus. Sabe o que você vai fazer agora? Você com a sua vida abençoada, a boca abençoada. Eu quero que você, num ato profético, pega nas mãos da pessoa que está do seu lado e diga a ela: eu quero concordar com a sua vitória. Eu quero profetizar a sua vitória. Eu quero declarar a sua vitória. Eu quero declarar em nome de Jesus: Deus vai fazer na sua vida e na minha vida. Deus vai fazer na sua vida e na minha vida. Deus vai fazer na nossa vida coisas incríveis. Deus vai fazer na nossa vida coisas incríveis. Deus vai fazer na nossa vida. Deus vai fazer em nossas... Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer coisas incríveis. 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 Deus vai fazer. Eu declaro em nome de Jesus. Pelos séculos, os séculos. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Poderoso Deus. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Poderoso Deus. Aleluia. Ele vai. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Em nome de Jesus. Poderoso Deus vai fazer. Mudanças incríveis vão acontecer. Restaurações, restituições, viradas sobrenaturais. poderoso Deus. Aleluia. Minha alma anseia por ti. Grandes viradas acontecerão. Grandes viradas. Eu profetizo, Senhor. Eu profetizo, Senhor. Eu profetizo. Eu profetizo, Senhor. Eu profetizo. Grandioso Deus. Eu profetizo. Poderoso Deus.
poderoso Deus. Isso. Minha alma anseia por ti. Vai lá, Senhor, aonde ela precisa. É no fórum, é na Justiça do Trabalho, é na Receita Federal, é na Justiça Federal. Vai lá, Senhor. Vai lá na empresa. Vai lá, meu Pai, naquela pessoa que ela precisa. Envia o teu anjo lá, Senhor. Envia, meu Deus. Vai lá onde há o enfermo na casa dela. Aonde há o enfermo, meu Deus, que os enfermos sejam curados. Levanta, meu Pai. Levanta aquele que está abatido, caído, enfraquecido. Levanta. Aleluia. Vai lá, Espírito Santo. Vai lá, Espírito Santo. Vai lá, Espírito Santo. Aleluia. Minha alma anseia por ti. Adore a Ele de novo. Louve, louve. No Santo dos Santos. Santo dos Santos, em outro lugar. Não sabe viver. Sabe viver. Eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio. Eu creio. Enquanto nós louvamos, começa a agir, meu Pai. Enquanto nós te adoramos, começa a agir, Senhor. Adore. Adore. Os céus estão abertos. Anjos passando, cruzando os céus de norte a sul, leste a oeste. Enviando, Senhor, o Senhor está enviando os seus anjos a cada lugar que o teu povo precisa. Aleluia. Santo. Santo. Aleluia. Santo. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar. Não sabe. Não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar. Ah, Ele é lindo. Não Ele é lindo. sabe viver. Aleluia. E onde estiver, Aleluia. amar pela glória, a glória de Deus. Sente no seu lugar e feche os seus olhos. Abra os olhos da fé e enxergue as viradas ou a sua grande virada. Nós temos esse segundo tempo para fazer os ajustes, nos levantar com força para ir para o segundo tempo agora. E eu acredito que viradas poderosas vão acontecer. Viradas incríveis acontecerão. Veja a sua vitória. Veja. Você vai fechar esse ano de forma especial. Já se programe para fazer seu culto de ação de graças. Para agradecer a Deus por todo o bem,
por toda a bondade dele, por tudo que ele vai fazer na sua vida. Porque eu acredito que é só o início de um tempo. Grave essa palavra. Era necessário para que algumas coisas mudassem. Era necessário para que você se aproximasse mais. Era necessário para mudanças internas e externas, como algumas ainda são necessárias. Algumas ainda são necessárias. Faz os ajustes que precisam ser feitos agora. Fortaleça sua defesa e fortaleça seu ataque. Pega essas 7 atitudes. Josafá virou o jogo rápido. O que era para ser uma grande derrota se transformou numa grande vitória. Decidiu buscar o Senhor, abriu um jejum, entrou em oração, submissão total. Não só creu, como declarou a palavra profética. Entrou em adoração. A frente do exército foi adoração. E terminou no templo com ação de graças. E eu acredito veja o seu testemunho, assim como você pode ver um lindo hoje. Restaurações. Ali as restaurações são muito maiores do que você possa imaginar. Deus é fiel. Deus é fiel.